quero convidar você a abrir sua Bíblia em Filipenses. Filipenses, capítulo 1. E hoje a gente tem a oportunidade de dar início a uma nova série de mensagens. O texto vai ser projetado também, mas se você tiver com Bíblia em mãos e quiser abrir, eu vou dar um tempinho para você abrir, eu também estou abrindo a minha. Filipenses 1. E aí, com as Bíblias abertas, nós vamos conversar um pouco. Isso. Surpreendente alegria. Surpreendente alegria. Esse é o nome da série de mensagens que nós estamos começando hoje. Biblicamente falando, alegria não é apenas um conselho. Mais do que isso. Alegria é um mandamento. Texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz à igreja de Filipos, aos crentes de Filipos, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Foi o que Paulo escreveu aos filipenses. Então, biblicamente falando, a alegria é muito mais do que um conselho, é, na verdade, uma ordenança. Mas a pergunta que surge, então, é como nós podemos viver alegres, mesmo diante dos desafios impostos pela vida. A gente ouviu que a alegria é uma ordenança, biblicamente falando. Mas como a gente pode se manter alegre? Como a gente pode viver de maneira alegre, mesmo diante de tantos problemas, tantos obstáculos, tantas dificuldades? A carta aos Filipenses é um dos meus livros prediletos das Escrituras Sagradas. Foi o primeiro, e contando para vocês, foi o primeiro livro da Bíblia que eu li completamente sozinho, em casa. Por isso se tornou um livro que mexe muito comigo, tem um envolvimento emocional. E desde então, todas as vezes que eu leio a carta de Paulo aos Filipenses, eu fico fascinado com seus ensinamentos, fico encantado pelo tom afetuoso com que Paulo escreve para os crentes de Filipos. De fato, a carta aos Filipenses é uma carta belíssima. Se você ainda não leu, eu quero encorajar você a fazer isso ao longo das próximas semanas. Nós muito provavelmente seguiremos nessa série, nos meses de novembro e dezembro, talvez esticando até janeiro, porque a ideia é de trabalhar expositivamente todo o texto da carta de Paulo aos Filipenses. Mas então, qual é o tema dominante, ou o tema predominante na carta aos Filipenses? Alegria. Alegria. Certamente é uma alegria surpreendente. Por que é uma alegria surpreendente? Porque a carta aos Filipenses é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu quando estava preso. Então, notem a ideia de a gente ficar surpreso com isso. Paulo escreve sobre alegria, encoraja os crentes de Filipos a serem alegres e fala que ele mesmo é uma pessoa alegre, embora ele estivesse vivendo um momento de cárcere, de prisão. Por isso, surpreendente alegria. John MacArthur, falando sobre a carta de Paulo aos Filipenses e falando sobre o apóstolo Paulo, ele diz que em toda a história da igreja, nenhum outro líder teve mais motivos para ficar abatido e desanimado do que o apóstolo Paulo. Em toda a história da igreja, com exceção de Jesus, nenhum outro líder teve mais motivos para ficar abatido, para se sentir desanimado do que o apóstolo Paulo. E eu fiquei pensando quando eu li isso. De fato, vamos contar? Paulo foi injuriado, Paulo foi caluniado, Paulo foi traído, Paulo foi espancado, apedrejado, sofreu naufrágio, foi mordido por uma cobra, passou por privação de comida e bebida, foi preso. É uma lista cheia de circunstâncias adversas, circunstâncias que certamente fariam qualquer pessoa desanimar. Então, olhando para a vida do apóstolo Paulo, a gente pode perceber como ele como alguém que realmente sofreu muitos desafios, muitas dificuldades, passou por muitos obstáculos, teve que lidar com grandes dores, com grandes dramas. Mas é surpreendente o fato que, embora ele tenha vivenciado todas essas coisas, quando ele escreve aos Filipenses, ele deixa claro que a alegria que ele sentia era uma alegria real e profunda. Uma alegria surpreendente. A gente até pode dizer que nos nossos tempos, a alegria se tornou algo escasso. As pessoas buscam alegria,
buscam a felicidade. Embora a gente viva numa geração ou num tempo onde a nossa geração tem muito mais conforto do que todas as outras gerações que nos antecederam, todas as outras gerações que nos antecederam tiveram, de maneira, se a gente for pensar de maneira média, bem menos conforto, bem menos conveniência, comeram bem pior do que a gente, se a gente pode dizer, passaram por muito mais restrições do que a média de uma pessoa comum do nosso tempo. Mas, embora isso seja uma verdade, a gente tem uma vida mais tranquila no nosso tempo, pensando por essa ideia de comodidades e confortos. O fato também é que as pessoas não são mais felizes no nosso tempo. As pessoas continuam buscando alegria. Vivemos num tempo que é dominado pelo estresse, que é dominado pela ansiedade. Essas são marcas do nosso tempo. E eu creio que exatamente nesse aspecto que a carta de Paulo aos Filipenses ela é tão necessária para os nossos dias, porque ela fala dessa surpreendente alegria que invade os nossos corações e que renova as nossas forças. É disso que a carta de Paulo aos Filipenses fala. Eu quero então convidar você para essa série, para essa jornada Surpreendente Alegria, onde a gente vai ter oportunidade, ao longo das próximas semanas, expor o texto de Filipenses. E hoje a gente começa com Filipenses capítulo 1, versículos de 1 a 11. Filipenses 1, versículos de 1 a 11. Texto base aí da nossa reflexão é exatamente o início da carta ou da epístola. Filipenses 1, de 1 a 11. Eu vou ler e aí você acompanha silenciosamente. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Nos versículos 1 e 2, nós temos a abertura da carta, a introdução. Dependendo da Bíblia que você tem em mãos, da versão da Bíblia que você tem em mãos, você vai perceber que até os versículos 1 e 2, eles ficam separados, ou são separados pela maior parte das sociedades bíblicas quando fazem, as suas edições, as suas traduções, melhor dizendo, das Escrituras Sagradas. Então, os versículos 1 e 2 trazem, na verdade, uma abertura. Uma abertura que é extremamente comum para as cartas escritas nesse tempo em que a carta aos Filipenses foi escrita. Ela tem um padrão comum para as epístolas da época. Ela identifica o remetente, e ela começa dizendo, Paulo e Timóteo, servos de Cristo, então é remetente, quem está enviando a carta. Ela também identifica os destinatários, porque escreve aos santos em Cristo que estão em Filipos com os bispos e os diáconos. Então, ela fala do remetente, fala dos destinatários e, por fim, traz uma saudação no versículo 2. A vocês, graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, então, endereça a sua carta a todos os santos em Cristo que estão em Filipos. E o que a gente deve entender por isso? O que Paulo está dizendo aí? Ele está endereçando a carta dele a todos os crentes daquela igreja. Na Bíblia, a palavra santo, ela não tem o sentido que normalmente, usualmente,
nós pensamos ou imaginamos. No nosso tempo, as pessoas entendem que a palavra santo significa perfeito, puro, que santidade, né, no sentido de ser santo, como a Bíblia declara que nós somos santos, tem a ver com pureza moral. Mas na Bíblia, a palavra santo não tem necessariamente esse sentido. Ela aponta, sim, ela tem muito mais a ver com uma separação. Alguém que foi separado do mundo e unido a Cristo. Então, Paulo está escrevendo a sua carta, e ele está escrevendo a todos aqueles que foram separados do mundo, né, e unidos a Cristo, e que pertencem à igreja de Filipos. Mas não apenas isso, além disso, né, Paulo faz questão de incluir também os bispos e diáconos. Então, ele destina primeiro aos santos, né, mas ele fala aqui no versículo, no final do versículo 1, né, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então, quando ele inclui os bispos e diáconos, ele também está trabalhando algo. Ele também está apontando que essa carta não é destinada apenas aos crentes da igreja, ao crente, me permitam utilizar essa palavra, ao crente médio, ao crente normal, mas é uma carta, né, cujo conteúdo também deve ser percebido, né, e avaliado pelos líderes da igreja. Quando ele fala de bispos e diáconos, na verdade a palavra bispo no grego, episcopos, né, significa supervisor. No Novo Testamento, ela é utilizada como sinônimo de presbítero. Então, em alguns momentos, a gente vê Paulo chamando de bispo. Em outros momentos, ele chama de presbítero. Mas, biblicamente, bispo e presbíteros, no Novo Testamento, são sinônimos. São palavras que têm o mesmo sentido, ou apontam, né, para pessoas que desempenham uma mesma função, a função de supervisão espiritual da igreja, ou seja, o pastoreio. Então, Paulo está destinando a sua carta aos bispos, aos presbíteros, aqueles que têm a responsabilidade de liderar a igreja, aqueles que têm a responsabilidade de cuidar da igreja, de supervisionar espiritualmente a igreja, de pastorear aquele rebanho. Mas não apenas a esses, Paulo também encaminha sua carta aos diáconos. E a palavra diáconos, ela significa, de uma tradução literal, servos. E nós conhecemos os diáconos que é a nossa igreja, né? Nossa igreja tem tanto presbíteros como diáconos. E da onde vem isso? Não é de uma invenção nossa. É da própria compreensão que as Sagradas Escrituras traz de que as igrejas tinham como liderança os presbíteros, que eram supervisores, e os diáconos, que eram pessoas, né, a diaconia foi instituída para que essas pessoas pudessem atender os necessitados, tanto da igreja quanto os de fora, para cuidar das pessoas. Por isso, diaconia tem a ver com serviço, com ser servo. Ao citar os bispos e diáconos, ou presbíteros e diáconos da igreja de Filipos, Paulo está dizendo que aquilo que ele vai começar a trabalhar a partir de então na carta é direcionado não apenas ao povo da igreja, mas também à liderança da igreja. E eu acho isso fantástico, porque muitas vezes, como líderes, como pastor, e o pastor é um presbítero, tá? No nosso caso, a gente entende que o pastor é um presbítero docente, ou seja, um presbítero que tem uma responsabilidade mais focada na área do ensino, da pregação do evangelho, né? Então, é importante a gente entender que, como liderança, as verdades do evangelho, e Paulo em muitos momentos vai falar de verdades básicas do evangelho, não são verdades que se aplicam apenas a quem está chegando na igreja, ou a pessoas que têm menos tempo de caminhada, ou que não desempenham as mesmas funções que nós, líderes, desempenhamos. As verdades do Evangelho, elas são válidas e são relevantes e são importantes para todos nós. Independente se você ocupa um cargo de liderança, independente se você é pastor, presbítero, diácono, e na nossa estrutura hoje a gente até tem outros tipos de liderança, né, na igreja, independente da função que você ocupa, a palavra de Deus é destinada também a você. Os ensinamentos do Evangelho também são destinados a você. É isso que Paulo está ensinando logo no início da carta dele aos Filipenses. Mas é evidente que quando a gente lê a carta aos Filipenses, a gente fica com a absoluta certeza que Paulo, quando escreveu essa carta cerca de 2000 anos atrás, ele tinha em mente apenas os filipenses. Ou você acha que Paulo, quando estava escrevendo essa carta,
aproximadamente 2000 anos atrás, ele tinha em mente a igreja presbiteriana, os crentes que se reúnem na igreja presbiteriana de Cascadura nos domingos às 18 horas e 30 minutos. É evidente que não. Então, Paulo tinha na sua mente, no seu coração, né, movido, impelido por Deus, inspirado por Deus, ele escreve uma carta aos filipenses, tendo em mente as realidades dos filipenses, tendo em mente questões que Deus colocou no coração dele, que precisavam ser trabalhadas pelos crentes, né, na vida dos crentes de Filipos. Contudo, embora isso seja uma verdade, a gente pode assumir que espiritualmente ela é destinada a cada um de nós. Você não mora em Filipos, você não nasceu 2000 anos atrás, mas a carta aos filipenses ela é destinada a todos aqueles que são santos, separados do mundo e unidos a Cristo. Tendo isso em mente, a gente avança e entra no bloco dos versículos de 3 a 11. Lembrando, pano de fundo, Paulo está preso. E como alguém que está preso, ele estava impedido de se encontrar com os irmãos, com os crentes da igreja de Filipos. Era impossível a ele, como preso, muito provavelmente ele escreveu essa carta preso em Roma, era impossível ele preso em Roma, ir presencialmente se encontrar com os crentes, visitar a igreja lá em Filipos. Embora fosse impossível ele se reencontrar com os irmãos, ele percebeu que existia uma distância, existia um impedimento, mas nada o impedia de orar por eles. E quando a gente lê os versículos de 3 a 11, a gente vai perceber que o texto fala muito sobre oração. E por que eu estou fazendo esse pequeno parêntese aí? Porque eu creio que a gente viveu num momento, e de certa forma a gente ainda vive um pouco, né, um final desse período, quero crer assim, né, onde a gente teve que, por conta de uma questão de saúde, se isolar uns dos outros. A capacidade da gente conviver de maneira presencial, da gente tomar um café na casa um do outro, da gente se abraçar depois do culto, da gente sair junto, essa realidade, ou esse tipo de vivência, né, ele ficou muito limitado, a gente poderia até dizer, quase nos 2 últimos anos. Essa é uma realidade. Mas é muito interessante que, embora estivesse com a sua vivência, né, presencial limitada pelo fato de estar preso, a vivência presencial de comunidade, né? Paulo estava com restrição, se a gente pode dizer. Ele estava em isolamento, né? Estava preso, estava em isolamento. Embora ele estivesse assim, ele ainda continuava pensando na igreja, ele ainda continuava orando pela igreja, ele ainda continuava agradecendo a Deus pela vida da igreja. Então é possível que você tenha, por motivos dos mais diversos, que em algum momento se afastar do convívio comunitário, seja porque você está doente, seja por circunstâncias como essa que a gente está vivendo, mas sempre é possível, sempre existem formas da gente se manter conectado. Paulo aponta uma das principais dela, orando. Embora estivesse impedido de se encontrar, de visitar a igreja, ele orou por aqueles irmãos. Versículos de 3 a 11, eu vou começar com o versículo 3, onde a gente vê uma espécie de relato de oração. Não é uma oração apenas, é um relato de oração, um relato meio dinâmico de oração. Versículo 3, Paulo começa assim a oração. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Então, Paulo começa, porque os versículos anteriores foram uma introdução, né? Paulo começa a sua carta, a sua epístola, com ação de graças. Ele começa exatamente agradecendo. E a gente poderia até dizer que certamente isso não é à toa. O apóstolo sabia que gratidão a Deus é uma atitude interior poderosa. Ser grato a Deus é uma atitude interior poderosa, que é capaz de renovar a nossa alegria mesmo diante das adversidades. Então, Paulo tinha por hábito, se você ler, essa não é uma característica apenas de Filipenses, se você ler outras cartas de Paulo, você vai perceber que ele sempre inclui um trecho onde ele faz ação de graça. Mas como a carta aos Filipenses foi escrita num contexto de prisão, a gente pode perceber e entender que Paulo está dando destaque à ideia de agradecer. Mostrando que a gratidão, eles têm esse poder. A gratidão tem esse poder de renovar o nosso ânimo,
de renovar a nossa alegria mesmo diante das dificuldades. Pensa bem, Paulo estava preso em Roma, gente, privado do convívio da igreja. Certamente ele tinha muitos motivos para se queixar. Vocês concordam com isso? Ele poderia escrever uma carta aos filipenses, começando assim: olha, aos santos, aos bispos, aos diáconos, graça e paz. Vocês não sabem como eu tenho sofrido nesse período. Tem sido um período muito difícil, tem sido um período de privação, tem sido um período de cerceamento da liberdade. Eu fui preso injustamente. E Paulo poderia enviar uma carta se lamuriando, se queixando, reclamando das dificuldades que ele estava vivendo. Mas não é isso que ele faz. Mesmo preso em Roma, mesmo privado do convívio da igreja, mesmo passando por dificuldades das mais diversas, Paulo tinha muitos motivos para se queixar. Contudo, ele preferia alimentar o coração dele com as recordações que traziam gratidão. Ele tinha muitos motivos para se queixar. Ele tinha muitos motivos para se tornar amargo. Mas ele escolhia, e eu estou falando escolhia porque eu creio que isso é uma atitude intencional. Ele escolhia alimentar o coração de recordações que trazem gratidão. E aí a gente aprende algo que é maravilhoso. Presta bastante atenção no que eu vou dizer. Fuja da amargura. Fuja da amargura. A gente sempre tem motivos para agradecer. Mas o que está em jogo é o que a gente tem escolhido alimentar. Com o que a gente tem escolhido alimentar o nosso coração. Você tem escolhido alimentar o seu coração com motivos de alegria, com motivos de júbilo? Se é assim, isso vai resultar em gratidão e exaltação do Senhor. Mas se você tem escolhido cultivar no seu coração e na sua mente as tragédias, as dificuldades, os problemas que você tem vivenciado ou que fazem parte da sua história, isso vai tornar você uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa rancorosa, uma pessoa sem alegria. Paulo começa a sua carta agradecendo, mesmo preso. Ele tinha todos os motivos para se queixar, todos os motivos para ser amargo, mas ele escolhe intencionalmente trazer à memória aquilo que era capaz de trazer alegria, de trazer gratidão, de trazer satisfação ao coração dele. Por isso ele diz: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Eu estou preso, os dias que eu estou passando são difíceis, mas eu estou focado, atento às coisas maravilhosas que Deus já fez e que Ele tem feito. Sempre existem motivos para agradecer. Por mais difícil que seja o momento que talvez você esteja passando, o momento de Paulo era terrível. Sempre existem motivos para agradecer. Escolha alimentar o seu coração de recordações que trazem gratidão e alegria. E não de recordações que geram amargura, pesar e tristeza. Isso é uma escolha. Aonde você tem alimentado o seu coração? Aquilo que a gente coloca para dentro, o tipo de alimento que a gente dá ao nosso corpo, pensando no nosso corpo físico, né? Vai determinar a saúde que a gente tem. Se a gente se alimenta com porcaria, a nossa saúde vai ficar prejudicada, vai ficar ruim. Mas se a gente se alimenta com uma alimentação saudável, nosso corpo vai ficar mais forte, mais saudável. E a gente pode aplicar essa realidade à nossa vida emocional também. Se a gente se alimenta dos motivos de gratidão, o nosso coração vai se sentir alegre, a nossa força vai ser renovada. Paulo sabia que a gratidão a Deus é uma atitude interior poderosa, poderosíssima, capaz de renovar a alegria mesmo diante das adversidades. Ele estava preso, mas não se deixou ficar amargo, não se permitiu ficar amargo. Continuando, versículo 4. Vamos juntos? Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria.
É o que o apóstolo Paulo diz. Então, quando a gente lê esse texto, a gente percebe, tanto do versículo 3 quanto do versículo 4, a gente percebe que Paulo orava constantemente pelos filipenses. E ele fazia isso com alegria. Em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria. O testemunho pessoal de Paulo conecta constância na vida de oração à alegria. O que Paulo está dizendo é que ele orava frequentemente, ele orava constantemente pelos filipenses. E esse relacionamento com Deus, né, essa vida de oração, essa vida profunda de oração, ela renovava a alegria, de maneira que as orações dele eram orações alegres. Seu testemunho pessoal é de que a oração conecta, né, a nossa vida. Oração e alegria estão diretamente conectadas. O fato é que as circunstâncias enfrentadas por Paulo, como nós já vimos, eram circunstâncias extremas, gente. Desanimadoras. Mas ainda assim, surpreendentemente, o seu coração estava alegre. Ele orava com alegria. E aí a gente aprende algo maravilhoso. A vida de oração sustenta os nossos pés. A vida de oração nos enche de força. A vida de oração renova o nosso ânimo. A vida de oração aquece a nossa alma. Por isso, Paulo, mesmo preso, está dando um testemunho pessoal, dizendo assim, olha, todas as vezes em que eu oro por vocês, e eu faço isso constantemente, eu oro com alegria. Normalmente, nós pensamos ou fomos ensinados a entender a oração como uma forma para alcançar os nossos objetivos, uma forma de mover a mão de Deus a nosso favor. A maioria das pessoas entende que oração serve para transformar as circunstâncias, para mover a mão de Deus, né? Colocar a mão de Deus para fazer aquilo que nós entendemos que precisa ser feito. Contudo, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que oração, embora em muitos momentos Deus tenha escolhido agir, né? Através da oração do seu povo, a oração ela é fundamentalmente uma forma de transformação daquele que ora. Mais do que uma forma de transformar as circunstâncias, a oração é uma forma de transformar aquele que ora. Eu desafio você a abrir sua Bíblia em qualquer salmo de lamento. Você vai perceber que normalmente o salmista chega na presença do Senhor com o coração machucado, com o coração triste, com o coração abatido. Até quando, Senhor? O Senhor se esqueceu de mim? Você virou o rosto? Os ímpios prosperam? A maldade avança? Até quando, Senhor? Mas no final da oração, no final daquele período de comunhão, de intimidade com o Senhor, normalmente, esse mesmo salmista, que começou o salmo reclamando, né, derramando o coração diante de Deus, termina o salmo com uma declaração de confiança, louvando a Deus. As circunstâncias não foram mudadas, mas o coração de quem ora foi. Lembra disso? A vida de oração sustenta os nossos pés. A vida de oração nos enche de força. A vida de oração nos enche de ânimo. Você quer ser uma pessoa mais alegre? Ore mais. Busque aprofundar a sua vida de comunhão com Deus. Reverendo Leonardo Sayum, em seu livro Alegria no Senhor, ele faz uma afirmação que eu achei bem interessante sobre esse assunto. Ele diz que quando nós temos uma vida de oração com o Senhor, isso nos preenche e nos dá alegria em qualquer circunstância. Como Paulo, preso, podia testemunhar dizendo, eu sempre oro por vocês com alegria. É porque a vida de oração de Paulo preenchia vazios que tinham ficado. A vida de oração de Paulo trazia cura para feridas que existiam. Renovava o ânimo, renovava as forças, trazia o vigor de volta, trazia a alegria de volta. A vida de oração sustenta os nossos pés, nos enche de força, renova o nosso ânimo, aquece a nossa alma. Você quer ser uma pessoa mais alegre? Disponha o seu coração
para buscar a Deus em oração com regularidade, com constância. Paulo orava constantemente. É o que o texto nos aponta. E para Paulo, quando a gente lê o texto, existe uma forte conexão entre oração e alegria. Uma forte conexão. Versículos 5 e 6. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vou ler novamente. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aí? Os filipenses não apenas receberam o Evangelho com entusiasmo, eles não foram tomados apenas por um entusiasmo momentâneo de alguém que ouve o Evangelho e fala assim, gente, legal esse negócio. Gostei, senti um arrepio aqui, o pastor falou, ó. Os pelinhos do braço subiram, eu fiquei arrepiado. Isso mexeu comigo. Não. O envolvimento, o comprometimento dos filipenses com o Evangelho não foi apenas um entusiasmo momentâneo. O que o texto aponta é que eles permaneceram focados no Evangelho, juntos, buscando o seu avanço. Notem o que ele está dizendo aqui. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia, e isso não está se referindo ao Gênesis, né? Isso está se referindo do momento onde eles foram alcançados pelo Evangelho. Então, desde o primeiro dia até agora. Vocês não receberam o Evangelho apenas com entusiasmo momentâneo, marcado por arrepios. Não, vocês permaneceram focados no Evangelho. Juntos vocês buscaram seu avanço, mesmo diante dos desafios, mesmo diante das dificuldades. Eles cooperaram com Paulo, contribuindo mesmo diante de dificuldades. E quando Paulo estava preso, muitos, nós falamos que Paulo foi traído, muitos abandonaram o apóstolo, mas os crentes da igreja de Filipos continuaram fiéis, caminhando juntos, apoiando o ministério. Os filipenses não receberam o evangelho com entusiasmo momentâneo, mas eles permaneceram focados no evangelho. Quando eu leio esses versículos, eu fico pensando o quanto o meu coração pecaminoso é inconstante. E talvez você se identifique comigo. Quantas vezes a nossa vida com Deus se baseia no entusiasmo do momento. Se eu estou bem, se eu estou animadinho, eu vou na igreja. Se eu estou bem, se eu estou animadinho, eu oro, eu leio a Bíblia. Se eu estou meio mais ou menos, aí a minha vida com Deus já vai lá embaixo. Isso acontece comigo? Esse tipo de coisa? Você se identifica com essa realidade? Quantas vezes a nossa vida com Deus, ela se baseia no entusiasmo do momento, quando ela deveria ser centrada no Evangelho, porque o Evangelho não muda. O Evangelho é a boa notícia daquilo que Deus fez por nós através de Cristo na cruz do Calvário. Quantas vezes a nossa vida é guiada pelo entusiasmo do momento e a gente se pega inconstante? Quantas vezes a gente permite que os desafios, as dificuldades, os reveses da vida nos desanimem? Quantas vezes nós perdemos o foco, tiramos o Evangelho do centro da nossa caminhada e nos sentimos fracos? Quantas vezes? O testemunho do apóstolo Paulo sobre os filipenses é de que eles permaneceram firmes, permaneceram em comunhão. A ideia de cooperação lá é uma palavra que normalmente a gente traduz como comunhão, né? A cooperação que aparece no versículo 5. É 5? Isso. A cooperação que aparece no versículo 5, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, é a palavra no grego koinonia, que normalmente a gente traduz como comunhão. Então eles cooperavam com o Evangelho, eles se uniram em torno do Evangelho. E eles tinham comunhão entre eles e comunhão pelo Evangelho. E a vida deles era centrada no Evangelho. De maneira que as circunstâncias,
Mesmo as circunstâncias difíceis não fizeram com que eles desanimassem, porque desde o primeiro dia até agora eles continuavam cooperando com o Evangelho. Você tem perdido o foco? Você tem permitido que as circunstâncias do momento sejam os entusiasmos, né? Às vezes a gente está muito entusiasmados, sejam os desânimos, seja o entusiasmo ou o desânimo, você tem permitido que a circunstância do momento direcione a sua vida com Deus, direcione a sua caminhada com o Senhor. Entenda isso. Aqueles que receberam o Evangelho com alegria. Você recebeu o Evangelho com alegria? Amém? O Evangelho um dia alcançou o seu coração e trouxe alegria à sua vida. Aqueles que receberam o Evangelho com alegria têm o desafio de se manter, de permanecer focados no Evangelho, mesmo diante dos desafios e dificuldades. A gente não é chamado para ter alegria lá no início, e para muitos, o início da vida com Deus representa o ápice da caminhada, da espiritualidade da pessoa. Quando deveria ser o contrário. É claro que quando a gente é alcançado pela graça, alcançado pelo amor de Deus, essas verdades queimam no nosso coração, e é bom que seja assim. E a gente sente vontade de orar, de ler a Bíblia, de falar do Evangelho, de falar do amor de Cristo, de ir na igreja, e é bom que seja assim. Mas não se permita desanimar ou se acomodar com o passar do tempo. Não se permita vivenciar essa ideia de um entusiasmo que é apenas momentâneo. Nós somos chamados à permanência. Aqueles que receberam o Evangelho com alegria devem permanecer focados no Evangelho mesmo diante dos desafios. Fique firme no Evangelho. Não desanime. Não desanime. Mas, acima de tudo, confie na promessa de Deus. O versículo 6 traz uma promessa maravilhosa. Vamos ler o versículo 6? Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A firmeza na fé dos filipenses se devia à fidelidade de Deus. Se devia ao fato de que aquele que começou a boa obra, aquele que um dia alcançou o coração de vocês com a verdade maravilhosa do Evangelho, aquele que um dia convenceu vocês do pecado e do juízo, aquele que um dia deu nova vida a vocês, ele continua trabalhando na vida de vocês e ele vai completar a boa obra até o dia de Cristo Jesus. Então eles eram firmes, sim, eles permaneciam, sim, eles continuavam cooperando desde o primeiro dia até agora, sim, mas isso não deveria ser motivo para eles se envaidecerem. Na verdade, isso era resultado da obra de Cristo, da fidelidade de Deus, daquele que começou a boa obra e irá completá-la. Mas entenda uma coisa, isso não se aplica apenas aos filipenses. Isso se aplica também a cada um de nós. Isso se aplica à minha vida e à sua vida. Nós somos chamados a permanecer, a nos mantermos firmes, a não sermos inconstantes. Mas nós somos chamados também a confiar profundamente que Deus está trabalhando em nossas vidas e aquele que começou a boa obra em nós irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós somos desafiados à permanência e a gente deve se esforçar por permanecer. Mas a gente deve entender que somos chamados também a confiar na obra que Deus está fazendo na nossa vida. Normalmente a gente fala, na nossa teologia, a gente corre o risco de achar que, como tudo, e a gente falou um pouco de manhã sobre graça, né? Como tudo é fruto da graça, da ação de Deus, a gente corre o risco de achar que a gente deve se acomodar. Algum tempo atrás eu li um livro que eu achei muito legal, e o autor fazia uma afirmação que eu tomei aquela afirmação para a minha vida. Graça é o oposto de mérito e não de esforço. Quando a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça, ela está dizendo assim, olha, mesmo sem merecer, vocês são salvos pelo amor gracioso de Deus. Mas a gente olha para o Evangelho e a gente vê o texto bíblico dizendo assim, esforçai-vos por passar pela porta estreita.
Graça é o oposto de mérito e não de esforço. Então a gente se esforça como os filipenses se esforçaram e permaneceram e tentaram se manter firmes desde o dia inicial até aquele momento. Mas acima de tudo eles confiam que aquele que começou a boa obra irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus completará a obra na sua vida. Deus completará a obra na sua vida. Versículos 7 e 8 são versículos que trazem, revelam uma profunda afeição de Paulo à igreja de Filipos. Se alguém tinha dúvida, né, que existia uma afeição, os versículos 7 e 8, eles deixam isso muito latentes. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Estou dizendo assim, olha, eu trago vocês no meu coração. Pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo na graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. Então o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, vocês caminham comigo de uma forma que ninguém mais caminha. Ninguém mais caminha. Eu me sinto assim a respeito de vocês porque eu tenho vocês no coração. Existe um amor fraterno, uma união fraterna, uma união mística. E ele diz, olha, quer nas minhas correntes, ou seja, vocês não me abandonaram quando eu estava preso. Vocês não me abandonaram nessa situação, quer nas minhas correntes, quer defendendo e confirmando o Evangelho comigo, ou seja, vocês também, mesmo longe, né, se empenharam na pregação do Evangelho, no anúncio do reino de Deus. Todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com profunda afeição em Cristo Jesus. Entenda uma coisa, a igreja não é um grupo de pessoas que se reúnem para assistir um culto. É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Primeiro porque culto não se assiste. Culto se presta. Nós prestamos culto a Deus. Essa é uma das dificuldades que eu tenho com transmissão online. Culto não se assiste. Culto se presta. Culto é serviço, é adoração. Mas a gente se reúne de maneira comunitária. E Deus, na sua graça maravilhosa, Ele traz pessoas absolutamente diferentes. Nós temos pessoas aqui que moram em lugares diferentes. Olha que nós não somos uma igreja grande. Eu moro no Grajaú. Tem gente que mora em Jacarepaguá. Realengo, Magalhães, Sampaio, Cascadura, Caxias, São João, e por aí vai. Gente diferente, gente que não tem nada em comum. Gente que estudou tempo diferente. Talvez você tenha graduação, talvez você tenha mestrado, doutorado. A gente tem gente na igreja que tem mestrado e doutorado. Talvez você tenha dificuldade de escrever o seu próprio nome. A gente tem gente na igreja que, tecnicamente falando, não sabe ler e escrever, que escreve apenas o próprio nome. Em que lugar essas pessoas caminham juntos? O que a gente tem em comum, gente? Gente de classe social no sentido de poder aquisitivo diferente. Eu não sei se tem rico. Eu acho que não. Mas ainda assim, gente das mais variadas classes que são unidas na graça e no amor de Cristo. Entenda isso. Gente que às vezes você não vê, você não conhece, conhece pouco. Como seminarista, e eu quero concluir falando disso. Como seminarista, eu estudei em Campinas e era muito comum eu ir pregar nas cidades do interior. Campinas é uma cidade do interior, mas cidades vizinhas. Americana, Leme, Santa Bárbara do Oeste. Ser convidado para pregar naquelas igrejas. E era muito comum eles chamarem e falarem assim, olha, você vai pregar aqui, você vai pregar de manhã e de noite. E eles falam assim, vem no sábado. Vem no sábado, almoça, depois do almoço você já vem para cá. Um irmão fulano de tal vai pegar você na rodoviária. Você vai dormir na casa, depois você vai ser levado para a casa de irmão Beltraninho.
irmão Beltraninho vai servir um café para você da tarde, e à noite você vai dormir na casa de irmão não sei quem, né? E dava já a dinâmica. E uma das coisas que até hoje me impacta muito, eu trago boas recordações desse período, né? É porque eram pessoas que eu não conhecia, gente. Mas ainda assim, pessoas que tinham o mesmo vínculo, o vínculo do Evangelho. Gente que apesar de eu nunca ter visto da minha frente, não tinha nada em comum, eu vim do Rio de Janeiro, estava fazendo seminário em Campinas, pessoas das mais diversas características, variedades culturais, que se sentavam ao redor da mesa, que falavam assim, que bom que você está aqui. A igreja é isso. A igreja é comunidade. A gente tem que entender o valor de caminharmos juntos. Num tempo onde cada vez mais as pessoas valorizam a individualidade, onde as pessoas tentam caminhar sozinhas, onde as pessoas buscam o mínimo de envolvimento, o mínimo de comprometimento. Eu e você somos desafiados a caminhar em comunhão, a caminhar juntos. Talvez você tenha preferências políticas diferentes da minha. Certamente aqui tem gente que tem preferência política diferente da minha. Talvez você torça para um time diferente do meu. É possível também. Mas existe algo maior que nos une. Nós somos companheiros no amor e na graça de Cristo. E a gente precisa colocar esse motivo que nos une. Nós somos corpo de Cristo. Acima de todos aqueles motivos que nos separam. Existem muitos motivos para a gente se separar na caminhada. Existem muitos motivos para a gente tomar a nossa direção e cada um ir para a sua casa. A verdade é que talvez nós tenhamos... Você olhe para pessoas na igreja e fala assim, eu tenho poucas coisas em comum com o Felipe. Mas existe uma única coisa que sustenta a nossa vida em comum. Nós cremos no mesmo Deus, servimos ao mesmo Deus. E aí, assim como o apóstolo Paulo disse, nós podemos dizer, vocês participam comigo da graça de Deus. Vocês fazem parte da minha vida, fazem parte daquilo que Deus está fazendo. E quando a gente entende isso, a gente dispõe o coração para caminhar junto. Eu quero então convidar você a orar, fechar seus olhos. O texto que nós lemos termina com uma oração, uma súplica, ou melhor dizendo, uma intercessão. Onde o apóstolo Paulo, nos versículos 9, 10 e 11, diz assim, esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo orava para que o amor daqueles irmãos aumentasse cada vez mais em conhecimento e percepção. É um amor que requer maturação, que requer entendimento, que requer a gente discernir, né? Aponta para a gente discernir aquilo que Deus está fazendo. Da gente ter maturidade de caminhar juntos apesar das diferenças. Da gente perceber que Deus deu o Evangelho para a gente. E que nós somos povo de Deus. Cristo é Deus encarnado. Não é isso? Cristo é Deus encarnado. Mas a igreja é Cristo encarnado. Eu e você somos chamados, desafiados a encarnar o Evangelho. Todos os dias da nossa vida. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Me permita guiar a sua oração. Pode ficar com o olho fechado.
Paulo tinha todos os motivos para se tornar amargo, mas ele escolheu trazer à memória motivos de gratidão. Como você tem alimentado o seu coração? Sempre existem motivos para agradecer. Oração tem a ver com alegria. E alegria tem a ver com oração. A alegria que as pessoas tanto buscam, ela só pode ser encontrada em Deus. O vazio que as pessoas tanto sentem, só pode ser aplacado pela presença poderosa de Deus. Como anda a sua vida de oração? Por fim, a união da igreja é uma união mística. Todos nós temos motivos dos mais diversos para sair pela porta. Mas existe um grande motivo, o motivo que nos mantém unidos. A graça maravilhosa de Cristo Jesus revelada no Evangelho. Você já pensou em se afastar? Você já se sentiu desanimado na caminhada? Cansado das pessoas? Cansado dos irmãos? Lembre-se que os nossos vínculos são os vínculos do Evangelho. Deus de amor, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Tu és bom. Nós estamos alegres, Pai. Não porque as circunstâncias das nossas vidas sejam fáceis ou tranquilas, mas porque nós somos convidados a olhar para a nossa vida, a olhar para a nossa história e perceber o Teu cuidado, perceber a Tua graça, perceber a Tua bondade, trazer à memória aquilo que traz esperança, trazer à memória aquilo que renova o ânimo, trazer à memória aquilo que enche o nosso coração de gratidão, Senhor. Dá-nos um coração grato, Senhor Deus. Tira do nosso coração a amargura, tira do nosso coração o rancor, Pai. Tira, Pai, essa tendência pecaminosa que nós temos de focar as nossas mentes nas coisas ruins que acontecem com a gente, nos problemas, mas que a gente olhe para o Senhor, Pai. Pai, ensina-nos a ser perseverantes, num tempo onde as pessoas são tão inconstantes, Senhor Deus, que nós não apenas recebamos o Teu Evangelho com alegria, mas que nós vivamos também por meio do Teu Evangelho. Que a nossa vida com Deus, que o nosso compromisso com a igreja, que o nosso desejo de orar, que o nosso desejo de buscar a Tua Palavra, não seja sustentado por uma empolgação momentânea, mas que a gente esteja firmado no Evangelho de Cristo Jesus. Por fim, Pai, nós te pedimos, fortalece os vínculos que temos. Que a gente tenha prazer de caminhar juntos. Não porque pensamos igual. Não porque temos os mesmos gostos. Mas porque fomos alcançados pelo mesmo Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.